Bom dia. Hoje mais uma edição do Falando de História. Hoje nós vamos falar sobre a derrubada da Igreja Velha de Princesa. Tenho aqui reprodução de uma tela do artista princesense Carlos Eugênio, em que consta aqui a Igreja de Princesa e o casario antigo que tinha ao seu redor. Iniciando, eu devo dizer que a primeira edificação religiosa de Princesa foi em 1843, quando o padre Francisco Tavares Arcoverde aqui chegou e deu o nome da vila, que era antes Perdição, de Bom Conselho, em homenagem à Virgem Nossa Senhora do Bom Conselho. E construiu uma capela pequena, em homenagem à Virgem, e passou a funcionar como o centro de espiritualidade dos moradores da então Vila de Bom Conselho. Mas em 1966, já sob o comando dos frades carmelitas, Frei Anastácio Palmeira foi nomeado vigário de Princesa. O seu vicariato durou entre 1966 e 1972. Frei Anastácio era um padre temperamental, bronco, né? Ele andava num jipe, era desprovido de vaidade, um homem por demais forte, no sentido de vontade férrea, né? E era, na verdade, um empreendedor. Daquele tipo de gente que quando bota uma coisa na cabeça, ou faz ou faz. E ele botou na cabeça que a Igreja Velha deveria ser demolida. Contou em favor dele o inverno de 1966, que foi rigorosíssimo, né? E várias casas de Princesa, inclusive a igreja, ficaram deterioradas com essas fortes chuvas, infiltrações, outras coisas mais. Proprietários das casas tomaram providência, mas Frei Anastácio deixou que a igreja ficasse deteriorada. E já no início de 1967, uma parte dessa igreja caiu, exatamente onde tinha o altar de Nossa Senhora do Carmo. Foi a deixa para que ele demolisse o templo. Então, Frei Anastácio já tinha a intenção de demolir a Igreja Velha, e com essa oportunidade da queda de parte dessa edificação, ele mandou derrubar a igreja. Para isso, contou com o apoio do então prefeito Gonzaga Bento, e ninguém protestou quanto a isso. Naquele tempo, todos sabem que a igreja era quem mandava em tudo. A voz do padre, que era uma autoridade extrema na cidade, era incontestável, mesmo porque quem contestasse o padre corria o risco de ser excomungado, né? Expulso da igreja. Então, Frei Anastácio conseguiu tratores da prefeitura com cabos de aço e derrubaram a igreja. Homens com marretas. Ele estava tão animado e apressado em demolir aquele templo que não providenciou sequer a retirada do que lá existia. Altares esculpidos em madeira pelo mestre Belinho, folheados a ouro, tinha afrescos no teto, no altar-mor, né? Tinha uma pia batismal muito bonita. Enfim, só as imagens foram retiradas graças à providência de algumas pessoas que se interessaram em fazer isso. Mas Frei Anastácio mandou derrubar a igreja. Dr. Antônio Nominando Diniz, que era deputado estadual na época, muito católico, ainda instou com o padre para que não derrubasse a igreja e fizesse o novo templo que ele intencionava, lá no bairro Maia, onde era o vapor de seu mano, exatamente ali no início do bairro Maia. Dr. Antônio disse que a família doaria o terreno para que ele fizesse a igreja lá, mas não, Frei Anastácio não se demoveu da ideia, da vontade de derrubar a igreja. E a igreja foi ao chão. Com isso, sem questionamento de ninguém, né, porque inclusive também ele derrubou o casario antigo que tinha em torno da igreja, o sobrado da família Barros, né, a metade da rua ali da Padre Arcoverde, né, e no local onde está a igreja era esse casario. E no local onde era a Igreja Velha, transformou-se numa praça, que é a Praça Coronel Zé Pereira.
a gente vê que, nesse caso aí, havia uma certa anuência do poder na época, que era o prefeito Gonzaga Bento, porque com isso ele teve o prêmio de ter um local para fazer uma praça homenageando seu sogro. Não que não merecesse, Coronel Zé Pereira, essa praça, que eu acho que mereceria muito mais, como pelo que ele fez por Princesa, mas isso é outra história. Mais adiante a gente aborda isso. Mas eu acho que a Igreja Velha não deveria ter sido destruída. Não havia necessidade disso. O casario antigo, o centro histórico de Princesa, podia estar hoje em pé, aliás, de pé, e a igreja ser um museu, por exemplo, com muitas imagens de madeira esculpidas por Mestre Belinho, que muitas ainda estão na igreja nova hoje, né? Mestre Belinho, dos artistas mais consagrados de Princesa. E ali poderia ser um museu, com uma rua com barzinhos, lojas de artesanato, um lugar aconchegante para incentivar o turismo de Princesa. E a igreja poderia ter sido construída no bairro Maia, como de início foi sugerido, puxaria a cidade para um crescimento para lá, faria lá o centro comercial da cidade, enfim. Mas não, o padre não se demoveu da ideia, mesmo porque ele não era princesense. Anastácio era alagoano de Palmeira dos Índios, não tinha apreço nenhum pela cultura de Princesa, tampouco pela história. Então ele fez isso e começou, depois da igreja estar no chão, começou uma campanha para construir a igreja nova. Essa campanha envolvia as associações religiosas, comandadas por João Mandu, que era então sacristão, e recolheram na zona rural, na cidade, ovos, galinha, fava, milho, feijão, garrote, cabrito, enfim, tudo que pudesse ser vendido para financiar, para custear o novo templo, né? E isso foi feito durante mais ou menos 4 anos. E em 1972, em dezembro, no Natal, a Igreja Nova foi inaugurada. É tanto que esse ano, aquele templo completa 50 anos. Nós, quando a igreja derrubou, nós éramos crianças, a turma que está hoje com a faixa de 60 anos. E eu acredito que se fora hoje, jamais teria sido derrubado aquele templo, que era um marco histórico, um marco cultural. Toda igreja, toda cidade de interior que você passa, encontra uma igreja que é o cartão postal da cidade. E Princesa perdeu essa referência. É claro que nós temos outra, mas uma igreja sem estilo, sem arquitetura definida, né? Há quem diga até que aquelas portas que eram feitas em forma de compasso eram uma homenagem à maçonaria, enfim. Mas eu acho que é necessário que a gente resgate essas histórias para que o povo de Princesa conheça, saiba que nós tivemos aqui, como todas as cidades do interior similares à Princesa têm, uma igreja antiga, que era muito bonita, mas foi destruída, demolida, derrubada, por conta da falta de cuidado que os princesenses da época tiveram. Nós continuaremos com esses assuntos referentes à história de Princesa em vídeos que se seguirão, mas eu sugiro a vocês, acompanhem essa página. Muito obrigado e um bom dia.